Jerônimo confronta Renata sobre a rapidez com que decidiu encerrar o casamento e anular a união religiosa. Ele admite que inicialmente não compreendia suas razões, mas agora entende que ela fez isso para ficar com Augusto. Renata responde que Jerônimo também se envolveu depressa com a doutora Marina. Ele rebate dizendo que, ao contrário de Augusto, Marina é uma mulher de caráter. Renata provoca, afirmando que Augusto é muito superior a ele. Jerônimo alerta que ela pode se decepcionar profundamente, mas Renata acredita que nenhuma decepção será maior do que a vivida ao lado dele. Ele insiste que Augusto não é quem aparenta ser, mas Renata responde que suas opiniões não lhe interessam. Jerônimo afirma que possui motivos sólidos para desconfiar de Augusto, mas Renata encerra dizendo que nada do que ele fala importa. Por fim, ele decide desistir, desejando sorte no relacionamento dela, e Renata lhe deseja o mesmo em relação à nova companheira. Na cozinha da Bonita, Matilde comenta com Carlos que não há motivos para conversas. Ela explica que os pais dele não aceitam e que não quer ser a causa de uma ruptura familiar. Carlos, contudo, assegura que já fez sua escolha ao lado dela e sugere que avancem com os preparativos do casamento. Eles expressam o amor que sentem um pelo outro, enquanto ela parece pensativa. Renata alerta Jerônimo para não brincar com Marina da mesma forma que fez com ela. Ele responde que não se pode brincar com uma mulher que age com sinceridade, e Renata enfatiza que sempre foi honesta, mas ele escolheu não acreditar nela. Jerônimo lamenta que o orgulho dela tenha impedido que reconhecesse seu amor e arrependimento. Após isso, ele se despede e Renata parte com Cigana. Constanza e Adriana celebram a possibilidade de a vida voltar ao normal com a prisão de Branca. Adriana comenta que, além de seu pai, Renata também deve retornar. Constanza admite que só agora compreendeu as razões que levaram Renata a se afastar. Adriana pergunta se Constanza pretende visitar Honório na prisão e ela confirma que sim. Quando questionada sobre o que fará quando ele for libertado, Constanza admite que ainda não tem respostas, mas revela que dirá a César que o relacionamento entre eles não deu certo. Ela reconhece que não está apaixonada por ele e não quer fazê-lo perder tempo. Constanza se retira para descansar, enquanto Adriana reflete sobre o beijo que deu em César, tentando convencer-se de que não significa nada. No entanto, César, em um bar, também pensa no beijo, questionando por que não consegue esquecê-lo. Mais tarde, Matias retorna para casa e abraça Adriana, dizendo que sentiu saudades. Ela corresponde, afirmando que esperava por sua volta. Matias pergunta sobre a situação entre César e Constanza, e Adriana quer saber por que ele está interessado. Matias explica que não deseja continuar em uma relação secreta e acredita que ela deve deixar César para trás. Ele garante que Constanza ainda ama Honório e que o melhor é permitir que eles resolvam suas questões. Matias expressa o desejo de que Adriana seja sua namorada, mas ela aparenta estar em dúvida. Josefina encontra Antônio, que anuncia que está deixando o país. Ela pergunta sobre o acordo entre eles e ele garante que não pretende denunciá-la. Josefina o acusa de ter uma visão limitada e Antônio reconhece que não foi um bom aluno da mestre da manipulação. Josefina lembra que foi ele quem a procurou e Antônio admite que se arrependerá disso para sempre. Com ironia, Josefina pergunta se era apenas isso que ele tinha a dizer. Antônio pede que ela esqueça o pacto, mas Josefina afirma que já o esqueceu, pois ele não é digno de ser lembrado. Antônio, por sua vez, comenta que finalmente entende por que Gonçalo a deixou para ficar com Regina, já que Josefina não vale nada. Ela sorri com sarcasmo e o chama de covarde. Enquanto isso, Gonçalo conversa com Regina sobre a data do casamento. Ela admite que ainda não consegue pensar nisso, mas ele insiste, prometendo protegê-la por toda a vida. Regina se emociona ao lembrar das preocupações de sua mãe e concorda em marcar a data, acreditando que onde quer que ela esteja, sua mãe a perdoará. Eles decidem se casar no mês seguinte. Matias comenta com Adriana que Julieta quer conhecê-la e também deseja que a irmã se desculpe pelo atropelamento. A Adriana concorda com o encontro e avisa que pretende repreender a fedelha por dirigir de forma irresponsável. Matias planeja o encontro para o dia seguinte. Josefina liga para Roberta e exige saber onde ela está. Ela informa que está na fazenda do novo pretendente de Renata, Augusto. Josefina solicita que ela volte imediatamente, mas Roberta explica que viajou para se livrar do controle constante de sua mãe.
Josefina, no entanto, insiste na necessidade de definir o futuro financeiro de ambas, afirmando que isso deve ser feito antes do aniversário da filha. Intrigada, Roberta questiona o que a data tem de especial. Josefina então revela que aguardou por anos esse momento e que é essencial planejarem juntas. Embora ainda confusa, Roberta promete pensar no assunto e encerra a ligação, deixando Josefina irritada. Gonçalo e Matias chegam à delegacia, onde Sotos informa que Branca está sendo interrogada desde o dia anterior na tentativa de encontrar inconsistências em seu depoimento. Os três acompanham a sessão, enquanto Branca nega todas as acusações feitas contra ela. O detetive apresenta provas, afirmando que as digitais delas foram identificadas no sistema, junto com diversas identidades falsas. Ele pergunta se ela prefere ser chamada de Branca Campos ou Dominique de la Riva. Gonçalo fica chocado ao descobrir que Branca e Dominique são a mesma pessoa que processou Honório. Soto acrescenta que esse é apenas um dos muitos nomes usados por ela. Enquanto o detetive cita outras identidades falsas, Branca se irrita e responde que isso não prova nada. Seu advogado pede um momento a sós com a cliente e o detetive percebe que ele não tinha conhecimento do histórico criminoso de Branca. Branca afirma que paga muito bem ao advogado, insistindo que Honório é o culpado por tudo. O detetive, no entanto, apresenta Daniel como testemunha contra ela. Irritada, Branca acusa Daniel de ser covarde e traidor. Daniel declara que Branca ultrapassou todos os limites e que, infelizmente, ele participou de seus esquemas. Branca diz que, ao seu lado, ele poderia ter se tornado rico. O policial sugere que ela mantenha calma, considerando a gravidade de sua situação, mas Branca reage com hostilidade, afirmando que ninguém a instruirá sobre como agir, insultando todos ao seu redor. Matias pergunta por que Branca possui tantas identidades e Soto explica que ela já realizou fraudes semelhantes em outras empresas. Ele revela que seu verdadeiro nome é Marisa Del Rio e que ela é procurada em 3 estados. Enquanto toma um café da manhã, Jerônimo pergunta como Carlos está se sentindo. Carlos admite estar preocupado com Matilde. Jerônimo expressa otimismo de que os pais de Carlos possam mudar de opinião, mas Carlos acha pouco provável, já que eles acreditam que as diferenças entre ele e Matilde podem causar problemas no futuro. Mesmo assim, ele reafirma sua decisão de lutar por esse amor. Jerônimo elogia sua determinação, dizendo que nem todos têm a oportunidade de viver um amor correspondido. Carlos aproveita a conversa para comentar sua surpresa ao ver Jerônimo apresentando Marina como namorada e questiona se ele não está agindo de forma precipitada. Jerônimo argumenta que não enxerga dessa maneira, mas Carlos discorda, levantando a possibilidade de que ele esteja tentando reagir à relação de Renata com Augusto. Jerônimo assegura que não se trata disso, embora admita que ao ver Renata com outro homem, percebeu que não havia mais esperanças entre eles. Carlos pergunta se Marina está ciente de toda a situação e Jerônimo confirma que sim. Ele explica que Marina está disposta a tentar e que ele mesmo decidiu se permitir essa nova relação, já que não pode continuar preso a um amor que não lhe corresponde. Na cozinha, Manuela comenta com Carina e Lázaro que Matilde se trancou no quarto e não quer sair. Lázaro considera compreensível, dado o comportamento rude dos pais de Carlos. Carina elogia a postura de Carlos e afirma que se tivesse recebido o mesmo apoio, sua história teria sido diferente. Lázaro destaca que isso pertence ao passado, mas Carina compartilha que Alzira pediu perdão a ela. Manuela, surpresa, pergunta se ela aceitou. Carina confirma que sim, mas esclarece que isso não significa que voltarão a ser amigas. Lázaro questiona se Carina deixou de gostar de Alzira e ela explica que apesar de manter carinho por ela, a confiança é difícil de reconstruir. No entanto, Alzira prometeu se esforçar para recuperá-la. Manuela reflete sobre como Alzira conseguirá cumprir essa promessa. Carlos solicita a Hermínia que avise Matilde de que estão esperando por ela para o café da manhã. Em seguida, comenta com Jerônimo que a praga nas plantações está controlada. Jerônimo elogia seu desempenho, mas Carlos atribui o resultado ao trabalho em equipe. Ele menciona que a única fazenda que ainda enfrenta problemas com a praga é a de Augusto. Na Cruz do Amor, Augusto sugere uma ida à praia. Roberta se anima, mas lembra que seu biquíni está rasgado e que precisará comprar outro, embora acredite que só encontrará modelos feios na cidade. Renata repreende e Roberta pede que a irmã não leve tudo tão a sério, pois estava apenas brincando. Renata sugere que Augusto e Roberta vão juntos à praia, já que preferem trabalhar nos rótulos.
Augusto insiste que os três devem ir, mencionando que Renata se sente isolada. Nesse momento, o padre chega para convidá-los para sua festa de aniversário. Ele explica que o evento tem como objetivo levantar o ânimo da comunidade após a tempestade. Conta que haverá um leilão de trajes típicos usados por algumas esposas de fazendeiros, além de artesanatos. Renata se empolga com a ideia, mas Roberta pergunta se o dinheiro arrecadado no leilão será um presente para o padre. Sorrindo, o padre esclarece que o valor será destinado a ajudar os necessitados e que no evento pobres e ricos poderão conviver sem distinções. Augusto agradece o convite, mas admite que não gosta desse tipo de ocasião. Renata o interrompe, afirmando que eles irão para apoiar a causa, além de contribuir com uma doação especial em nome dos dois. Augusto disfarça sua contrariedade e confirma que o padre pode contar com a doação. O padre fica contente e informa a Renata que todos os trajes típicos já estão na igreja e ela pode escolher o que usará. Renata se prontifica a ir imediatamente, aproveitando para dar uma carona ao padre. Na cozinha da Bonita, Hermínia preocupada menciona que Matilde não atende a porta do quarto e todos decidem ir até lá. Enquanto isso, Augusto pede um tempo a sós com Renata para dizer que compreende sua independência, mas também não gosta que outros decidam por ele. Renata concorda, admitindo que Augusto tem razão e se dispõe a ir à festa sozinha, assumindo também a responsabilidade pela contribuição. Augusto explica que não é necessário e sugere que eles participem do evento juntos, mas pede que em futuras ocasiões tomem decisões em conjunto. Renata pede desculpas e comenta que levará o padre à cidade, mas Augusto prefere que Ezequiel faça isso, alertando que ela não deveria circular sozinha. Renata insiste que Branca não deve ter enviado ninguém para atacá-la, e Augusto concorda, avisando que a aguardará para irem à praia. Assim, Renata e o padre partem para a cidade entusiasmados. Enquanto isso, Roberta provoca Augusto, dizendo que a generosidade de Renata é insuportável e que, pelo que percebe, ele está preso na coleira. Irritado, Augusto pede que Roberta se cale, mas ela sugere que ele faça isso de outro jeito e eles se beijam. Na Bonita, Lázaro conta a Carlos e Jerônimo com indignação que Matilde foi embora depois da humilhação que os pais de Carlos lhe causaram. Ele culpa Carlos por qualquer coisa que venha acontecer à irmã. Jerônimo destaca que o mais urgente é localizar Matilde. Lázaro menciona uma carta deixada por ela, onde afirma que está partindo para não prejudicar ninguém mais com sua maldição. Carlos se preocupa e Carina informa que Matilde também deixou uma carta destinada a ele. Carlos pede para lê-la e Lázaro, relutante, acaba entregando. Enquanto isso, Matilde embarca em um ônibus, convicta de que precisa evitar que Carlos brigue com seus pais por causa dela. Carlos lê a carta, na qual Matilde confessa que foi feliz ao lado dele e que tudo valeu a pena. No entanto, diz que os pais dele têm razão ao afirmar que ela não está à altura dele e que no futuro ele poderia se envergonhar dela. Por isso decide partir, acreditando que o amor dos pais dele é mais importante do que ela. Como órfã, Matilde pede que Carlos jamais troque seus pais por ela, pois eles merecem todo o carinho. Ela explica que está indo embora para longe, embora deixar tudo e todos, especialmente ele, seja extremamente doloroso. Matilde acredita que sua maldição não deve causar a perda do amor dos pais dele. Finaliza dizendo que Carlos foi seu príncipe encantado, mas que ela não pode ser sua princesa, despedindo-se para sempre. Determinado, Carlos promete buscar sua princesa até nos confins do inferno, se necessário, para trazê-la de volta. Jerônimo assegura que ele pode contar com o apoio de todos. Na delegacia, o detetive informa que o advogado de Branca solicitou uma avaliação psiquiátrica, alegando que sua cliente sofre de transtorno de personalidade. Matias acredita que Branca está desequilibrada, mas Gonçalo considera que essa declaração é conveniente. O detetive explica que muitos criminosos preferem ser classificados como doentes mentais. Gonçalo afirma que Branca não está insana, mas é extremamente inteligente e deveria estar na prisão. Contudo, o policial ressalta que essa decisão cabe aos psiquiatras.